Aqui estão as tintas, a tinta preta, a tinta vermelha, a tinta amarela, azul e o branco lá no canto. Agora, como eu vou trabalhar com uma tela aqui, caiu o pincel, nós vamos começar a fazer os primeiros traços do caranguejo, porque a ideia central é o caranguejo, então eu vou trabalhar muito em cima dele. O fundo da cidade faremos depois. Claro que na sequência nós vamos fazer as outras unidades, a lama e tal, tá? E vou pegar um pouco de preto e um pouquinho de vermelho para fazer o quê? Para fazer um marrom. Eu vou fazer uma mistura de marrom que vai precisar muito. Então como é que eu faço? Eu pego o vermelho aqui, jogo com outro rodê e um pouquinho de marrom. Dependendo do marrom você sabe, você escolhe a quantidade de vermelho e de preto, né? E depois adiciona branco para ir clareando ou escurecendo. Esse é o primeiro passo. Estou criando o meu marrom para começar com um pouquinho mais de vermelho, que eu quero um marrom mais vivo. Mistura bem. Essa tinta seca rapidamente, então tem que trabalhar com um pouco mais de rapidez. Então aqui está. Primeira cor que eu vou usar, marrom. Que é uma criação. Jogo o pincel de volta, coloco o poder de volta e começo os primeiros traços. Bom, vamos lá. Não existe um padrão de onde começar. Eu gosto de começar, vamos começar aqui pelo corpo do caranguejo. Pedir um pouquinho de paciência e vamos criando a primeira parte do caranguejo. Vamos lá então, da área central. Primeiro delineia os primeiros traços, depois você fecha. Bom, agora eu acabei de passar os primeiros traços em marrom na imagem principal. Isso aqui não, o desenho não é necessariamente, a pintura não vai precisar ser uma pintura onde o desenho vai ser perfeito. É algo impressionista, então nós temos essa liberdade. E como eu também não sou pintor, nem sei pintar, esses são os primeiros. Agora eu comecei a parte de externa, né? Eu gosto de deixar dar uma secadinha no acrílico para depois começar a fazer o preenchimento interno. Mas podemos começar agora. O que nós temos que fazer agora? Agora temos que clarear um pouquinho isso daqui para deixar o caranguejo. Então como que nós vamos fazer aqui? Eu vou usar um pouco de rosa, um rosa um pouquinho mais escuro, né? Vou voltar aqui para o godê. Já tenho os pincéis aqui que já estão. Vou limpando o pincel. Vou voltar aqui para o godê e vou começar uma mistura agora, usar um pouquinho mais de rosa. Enquanto eu poderia ir fazendo direto, mas enquanto tiver espaço aqui, nós vamos misturando aqui. Bom, gente, então voltando, eu peguei vermelho e branco. Vou fazer aqui uma espécie de rosa. Pode perceber que a tinta começou a ficar um pouco mais pesada. Isso é devido ao sol, ao calor. Então eu vou pegar um pouquinho desse marrom que eu já tinha aqui pronto. Vou dar uma misturadinha aqui para ficar... Desculpa, costume do pincel na boca e não consigo falar. Bom, eu vou misturar um pouquinho aqui para ficar esse marrom com um rosa já de uma cor quase cor de casca, né? Bom, vou fazer uma coisa aqui bem nojenta, mas eu faço normalmente, viu? Quando eu preciso dar uma molhadinha, eu só uso a própria saliva para ficar mais, para dar uma diluída na tinta, tá? Quem não quiser fazer isso pode usar água, que dá o mesmo efeito. Vamos colocar mais fácil aqui, ó. Pode ver que a tinta ficou bem mais diluidinha, ficou com uma pressão de preto. Bom, eu vou agora aqui para o caranguejo e começo o processo de pintura da parte interna, da parte onde eu estou usando um pincel muito grande, então eu jogo o pincel aqui na água e pego o meu pincel normal, aquele que eu vou, dois pincéis, né? Eu pego o pincel um pouquinho menor, porque senão vai vazar. Se vazar, estraga um pouco. Também depois dá para corrigir, mas é melhor. Então eu vou preenchendo os campos que estão sem tinta. No começo parece que não vai dar certo, mas no fim acaba quase sempre dar certo.
A minha câmera continua gravando, apesar de eu ter dito que podia cortar, então vejam aqui que eu já estou preenchendo. Aqui é o seguinte, aqui você pode passar um pouquinho, não tem problema, desde que fique dentro da margem, né? Depois você vem com o pincel na hora da finalização e você consegue concluir. Então é isso. Bom, eu continuo pintando, daqui a pouco eu volto com essa parte finalizada.